Queridas irmãs, queridos irmãos, essa semana eu coloquei no Face uma frase que me surgiu assim, no insight, que diz assim, mais ou menos assim: acomodar-se é uma forma sutil de cometer suicídio. E é isso mesmo, em todos os sentidos, até o sentido corporal. Por exemplo, eu parei de fazer atividade física. É uma forma de acomodação, não é? Eu estou sentindo falta. Já estou sentindo falta, não é? Não é só a barriguinha, não é só a barriguinha que cresceu, mas a gente sente falta do movimento físico. E o movimento físico é uma forma de não se acomodar. Então, acomodar-se é uma forma de cometer suicídio, sim. Ou seja, de você morrer aos poucos. Isso até mesmo literalmente. E vou dar um outro exemplo. Eu tenho um irmão que se formou em educação física na década de 80. Numa época em que não tinha ainda as academias. Professor de educação física ou trabalhava no esporte ou trabalhava na escola. E aí ele se formou em Lins. Foi muito bem aceito pela elite linense. A elite linense é complicadíssima, ela é fechada, não é? E ele conseguiu entrar ali, ser muito bem aceito, não é? E acabou trabalhando no country de Lins, como coordenador. Um dia lá ele recebe um telefonema de Rondonópolis, Mato Grosso. Se ele gostaria de ser preparador físico do União de Rondonópolis. Aí ele foi para Rondonópolis, largou tudo em Lins, ele tinha casinha montada, tudo certinho, aquela coisa de uma casinha branca e tal, né? Tudo certinho, não é? Construidinho, tal, bem aceito por todo mundo, não é? No country de Lins e tal. Ali ele podia engordar, ficar, tal, numa boa, não é? Ele foi para Rondonópolis, Mato Grosso, um lugar que a gente nunca havia ouvido falar. E foi ser preparador físico de um timeco de Rondonópolis, não é? E lá, de preparador físico, passou a ser professor, coordenador lá do Caiçara, que é um clube de lá. Aí começou a surgir as academias, ele montou a primeira academia dele lá, Aquários de Rondonópolis, que existe até hoje, não é? E começou a trabalhar na área de natação e tal. Muito bem, aí o filho dele começou a crescer. Aí ele falou assim, bom, esse menino tem que ser educado no estado de São Paulo, porque eles dão muito valor aqui, a educação daqui. Aí então eles vieram para cá, e aqui meu irmão então começou a construir academias. Quando chegou na 7ª academia, e aí que vem o ponto, ele e a companheira dele falaram assim, bom, vamos franquear as academias, e vamos pegar o carro, e a gente vai para o Nordeste. Aí a gente escolhe uma praia no Nordeste, compra uma casinha, faz um personal aqui, outro lá para manter o físico, não é? E vive uma vida light. Ele tinha 45 anos. Aí então ele pegou o carro e foi. Chegou em Maceió, adorou João Pessoa, a cidade, mas chegou em Maceió, adorou a orla, não é? Os dois falaram, aqui mesmo que a gente vai ficar. Alugaram um apartamento para buscar a casinha da praia, não é? Mas antes de encontrar a casinha da praia, meu irmão encontrou um clube fechado, decadente, aquele clubão assim, tipo tênis ali do centro, com piscina, não é? Tudo fechado. Aí ele conversou com a diretoria, encampou o clube, e antes da casinha da praia ele já tinha uma unidade da academia dele, trabalhando que nem um louco, já com 900 e poucos alunos, e batalhando. Resumindo a história, hoje ele tem 2 academias em Maceió, uma no interior, e o ano passado ele inaugurou uma na Praia do Francês. E no último telefonema dele, ele falou assim para mim, Beto, eu acho que está na hora de eu mudar. Está na hora de eu ir para outro lugar. Não é? Chegou o momento, aqui está ótimo, está beleza, eu me estresso com muitas coisas e tal, mas eu tenho praia, não é como Bauru eu não volto, mas está na hora de eu mudar. Não é? E justamente assim essa mentalidade, isso é um exemplo de quem tem vocação, tá?
Quer dizer, ele encontrou um trabalho que realmente é a vocação dele. Então ele nunca vai parar. Ele só vai parar realmente quando a natureza disser para ele para. Não é? Aí ele vai parar. Mas isso é um profissional que teve o privilégio de encontrar a sua vocação. Então a sua vocação é atividade física. E promover outras pessoas, porque ele promove profissionais da área. Então vários professores, que eram professores de educação física lá, alagoanos, hoje são diretores de academia. Então ele promove as pessoas. E isso é quem tem vocação. A mesmíssima, deveria ser para o cristão. E é o que Paulo fala hoje na segunda leitura. Ou seja, para mim pregar o evangelho é uma necessidade. Não é uma questão de profissão, não é uma questão de estilo de vida, não é uma questão de participar de um grupo, não é uma questão de participar de uma paróquia. Não, pregar o evangelho é uma necessidade. É quase que uma imposição. É como se eu encontrasse realmente a minha vocação de vida. Não a vocação profissional, mas a vocação de vida. Realmente aquilo que faz com que eu me movimente. E quando alguém fala que é uma necessidade pregar o evangelho, é alguém que atingiu uma consciência. Quando você atinge uma consciência, você não consegue voltar mais para trás. É a mesma coisa que você descobrir uma coisa nova, ou descobrir um mundo novo, aquele mundinho que você tinha já não serve mais. Nem que você queira voltar, você não volta. É a mesma coisa a questão do evangelho. Quando eu começo a entender os valores que estão ali dentro do evangelho, e começo a sentir como esses valores são importantes para a vida humana, isso para mim se torna uma necessidade que todos compreendam. E aí eu vou viver esses valores em todos os lugares. A questão não é mais igreja, a questão é mundo. O mundo se torna o meu espaço de pregar o evangelho. Lembrando aqui que pregar o evangelho não é pegar a Bíblia e ficar recitando versículos e capítulos da Bíblia nos lugares onde eu estou. Isso não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho é viver. É viver o evangelho. O que é evangelho? É boa nova. E aí eu tenho que viver essa boa nova, se eu atingir essa consciência, em todos os lugares. Vamos pegar um exemplo só. O Cristo é perguntado para ele assim, qual é o maior dos mandamentos? Aí ele diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então um valor importantíssimo que nós temos no evangelho é, eu amo o outro como eu amo a mim mesmo. Ora, amar o outro como eu amo a mim mesmo, é sempre me perguntar em qualquer lugar onde esteja. É assim que eu gostaria de ser tratado? É assim que eu gostaria de ser? É assim que eu gostaria de estar? É assim que eu gostaria de me comportar? É assim que eu gostaria de que me fizessem? E assim por diante. E aí fazer ao outro o que eu gostaria que fizessem comigo. Eu gostaria de ser alertado de alguma coisa, se eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu gostaria de ser chamado a atenção se eu estou errado. Eu gostaria de que me contribuíssem com alguma coisa. Mas eu gostaria também que me elogiasse, que me incentivasse, que me entendesse. E assim por diante. Quer dizer, eu tenho que me esforçar isso em qualquer lugar. Seja na família, seja no campo de trabalho, seja na rua, seja em qualquer lugar da vida. Quer dizer, não existe dimensão da vida onde eu não tenha que viver isso. Ora, se eu amo o outro do jeito que eu me amo, é inconcebível para mim que o outro não tenha saúde, que o outro não tenha atendimento de saúde. É inconcebível. É por isso que religião e política não se dividem. Não dá para dividir. Porque a política está ali cuidando da saúde. E eu estou dando minha contribuição com os meus impostos pagos. E eu quero que o outro tenha saúde. Do mesmo jeito que eu tenho. A mesma coisa educação. Se os meus filhos são privilegiados de ter uma boa educação, eu quero que os filhos dos outros também tenham uma boa educação. E tenham uma condição de ter um futuro melhor.
Aqui seria a minha necessidade. Isso tem que ser uma necessidade para mim, essa luta. E assim por diante. É incabível para mim, que sou cristão, algo que não seja correto. Uma estrutura que não trate todos de uma forma igual, como filhos e filhas de Deus. A mesma coisa é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O que significa isso? Isso não pode ser espiritualizado. Isso tem que ser levado a sério se eu quero ser cristão. Aí para mim isso é uma necessidade. Eu tenho que ter fome e sede de justiça mesmo. O que é injusto não pode acontecer à minha frente. Porque senão eu vou me manifestar. Porque senão eu vou falar. O que é injusto não pode acontecer. Porque eu tenho fome e sede do que é correto, do que é justo. E é assim que é o cristão. Ele é um ser que evolui conforme a consciência. E nessa evolução de consciência, ele começa a ter necessidade. E aí ele não para. Ele vai atrás. O seu projeto de vida não é só a sua família e a igrejinha que lhe pertence. Não é isso. Esse não é o projeto de vida do cristão. O projeto de vida do cristão é o mundo. Esse é o projeto de vida do cristão. E nesse mundo, atuar, ter necessidade de ser, de fazer a diferença, de não se acomodar. Caso contrário, a nossa acomodação é morte para nós. Nós não somos luz nesse mundo, nós não somos sal nessa terra. É a acomodação que nos faz sermos pessoas mornas, pessoas que não têm gosto, pessoas que não iluminam. Então o cristão tem que ir, tem que fazer, é uma necessidade para ele. E por isso que o Cristo não para. O Cristo não é um guru que fica num lugar esperando com que os peregrinos venham até ele. Não é assim que o Cristo age. O Cristo não é alguém que fica sentadão num lugar esperando com que as pessoas venham pedir conselho para ele. Não é assim não, o Cristo vai, ele caminha. A vida dele nos evangelhos é uma viagem constante, é uma viagem da Galileia a Jerusalém. É uma viagem. E assim deve ser a nossa viagem por esse mundo. Uma viagem de transformação. De transformação não somente nossa, mas de transformação do mundo. Por onde a gente passar, a gente transforma. E isso que dá sentido à nossa vida. Se nós não vivemos dessa forma como cristãos, se é que eu quero ser cristão, realmente eu vou me frustrar. Eu vou me frustrar. Claro que eu posso cometer erros. Claro, quem faz sempre erra. Quem faz está sujeito a desgosto. Meu irmão, por exemplo, ele teve um óbito, primeiro óbito, depois de 35 anos de profissão. O ano passado ele teve o primeiro óbito na piscina. Foi uma morte assim, que já estava prevista praticamente, era uma pessoa que tinha complicações e tudo mais e tal, mas não é agradável você ter um óbito na piscina, não é? Uma morte na piscina. E aí um dia ele desabafou comigo e tal, se eu tivesse comprado a casinha na praia, não é? Eu não teria tido esse momento desagradável. Aí eu falei para ele, mas você não teria promovido os profissionais que você está trabalhando com eles, você não teria gerado mais emprego, você não teria desenvolvido vidas, você não teria promovido saúde também para outras pessoas, e assim por diante. A vida é assim. Ou seja, eu posso sofrer e eu posso ter momentos desagradáveis, mas se eu realmente vejo que eu estou pregando o Evangelho e fazendo as coisas corretas, o gosto é outro. Agora, se eu fico me acomodando na minha vidinha, com arroz com feijão, pode não acontecer nada de errado comigo, mas o gosto vai ser amargo. Vai ser o gosto de uma vida não vivida. Vai ser o gosto de uma vida que não faz diferença. E essa não é a vida do cristão. A vida do cristão é a vida de quem faz a diferença. Que cada um aqui se desperte cada vez mais em todas as dimensões da vida, para nessas dimensões levar o que é justo, levar os valores do Evangelho. E como Paulo diz, fazer parte do Evangelho. E fazer parte do Evangelho é ele mesmo ser uma boa nova,
para as pessoas, amando verdadeiramente as pessoas, humanamente as pessoas e divinamente as pessoas.